Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal IBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da quinta-feira, dia 1º de fevereiro de 2024. Nós estamos no primeiro trimestre, estudando sobre o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Lição número 5, a missão da Igreja. Para a nossa meditação de hoje, a leitura indicada está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. E o título dado para essa leitura foi A Igreja como uma comunidade edificadora. Está escrito assim na palavra de Deus: Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém. Meus amados irmãos, na leitura dessa semana aqui, na leitura de terça-feira, nós já mencionamos aqui um texto que gostaríamos de mencionar hoje também. Mas antes de mais nada, a leitura de hoje, né, a leitura diária de hoje, já deixa bem claro que a igreja não pode existir individualmente. Como assim? Existe hoje um movimento chamado Movimento dos Desigrejados, né? Ou simplesmente os desigrejados, que de modo geral entendem que não é necessário, para servir a Deus, não é necessário estar em uma comunidade local, em uma igreja local. Esses que se enquadram nos desigrejados compreendem que servir a Deus pode ser uma atividade feita de forma solitária, sem a necessidade de reunião, sem uma necessidade de uma assembleia, né, de se congregar, se juntar, né? E isso, sem dúvida nenhuma, é antibíblico. Não tem, não tem qualquer respaldo na palavra de Deus, que manda, né, a palavra de Deus nos orienta que nós nos reunamos, que nós nos juntemos, né, que é o próprio princípio de congregar, né? Como o ser humano é um ser gregário, ou seja, que se junta, né? Congrega, agregar, né? Ele agrega, ele se agrega com outro, ou seja, congrega, estar junto com outro. Nós fazemos parte de uma igreja que é chamada de uma congregação, né? É uma congregação de pessoas, uma reunião de pessoas. Esse é o sentido de ser igreja. Ser igreja é estar em uma comunidade. E para quê que se reúne? Ora, para várias atividades. Uma delas, como nós vimos aqui, é nós sermos pastoreados, por exemplo. O Senhor colocou o pastor na igreja justamente para conduzir o rebanho, né, segundo a palavra de Deus. Então, o pastor de uma igreja faz isso, né, conduz o rebanho. Então, ele não conduz um único ser, que é que se pastoreia, né? Não, mas o pastor conduz o rebanho. Então, a igreja deve se reunir como um dos objetivos para ser pastoreada, né? Dependendo do caso, para ser disciplinada, né? Sempre há a necessidade de disciplinar uma ovelha desse rebanho, ou seja, uma pessoa, um irmão, um membro. E isso só vai acontecer se houver a congregação, a reunião, a assembleia, o ajuntamento de pessoas. Como diz o texto aqui,
da nossa leitura de hoje, né? Está escrito assim: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. Esse, essa expressão uns aos outros, que se repete no texto sagrado, é uma evidência da necessidade de nós nos juntarmos, de nós nos reunirmos. Só é possível ser igreja uns aos outros se juntando. E aí, se consolando, se edificando, se exortando, né? Se instruindo uns aos outros, sempre, sempre. E aí, nós mencionamos aqui o texto que já usamos ao longo da semana, de Efésios 4:11, quando, depois de dizer que o Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, o texto diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, os membros da igreja, do corpo de Cristo, vão se edificar uns aos outros. É verdade que o pastor tem esse encargo, né? Recebeu esse encargo do Senhor de trazer edificação. Mas não é só o pastor que edifica, porque quando o irmão é usado, por exemplo, com dons espirituais, né, como o dom de profecia ou outros dons espirituais, dons de interpretação de línguas, dons de curar, dom da palavra da sabedoria, etc., esse irmão é usado para edificar. Então pode ser um irmão. Quando uma irmã conta um testemunho de algo que o Senhor Jesus fez, de como salvou um membro da família, de como operou um milagre, de como curou, etc., né? Essa irmã também está trazendo edificação. Quando Deus usa alguém com dons espirituais para exortar a igreja, quando Deus usa o pastor ou outro membro para exortar, está ocorrendo a edificação do corpo de Cristo. Então a ideia de corpo de Cristo reforça essa ideia de ajuntamento, quer dizer, de grupo de pessoas, né? De uma reunião de pessoas, é um corpo, não é um membro em particular apenas, mas é um corpo, e cada membro desse corpo tem essa atividade de edificar os demais. Por isso que é uma edificação coletiva, né? Simultânea e coletiva. Por isso que o título da leitura de hoje é A Igreja como uma comunidade edificadora. O Senhor distribui os dons, sejam dons espirituais, sejam dons ministeriais ou sejam dons assistenciais ou de serviço. Deus dá dons para cada um. Quando cada crente tem pelo menos um dom. E esse dom que Deus deu para essa pessoa deve ser usado para edificar. Por isso que é uma comunidade edificadora. Por isso, meu amado professor, minha irmã professora, estimule seu aluno a que se deixe ser usado pelo Senhor para edificar outras vidas, para edificar as pessoas e assim o corpo de Cristo possa executar bem a sua tarefa por ter sido e por estar sendo edificado. Que Deus abençoe sua aula, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.